Boa noite, igreja. Olha eu aqui novamente, estou aqui para poder estar realizando novamente o trabalho do Senhor. Então, eu os cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos, ó Pai, Filho e Espírito Santo, para poder te agradecer por mais esse momento, Senhor. Muito obrigado por tudo que tem nos dado, por tudo que tem nos feito. Muito obrigado por o Senhor me permitir estar aqui novamente para poder realizar esta obra que colocastes em minhas mãos, Senhor. Então, todos vocês, que dê a vocês graça, que dê a vocês tudo que vocês necessitam, no nome santo do Senhor Jesus. Estou aqui diretamente para poder falar com vocês, porque teve algumas pessoas que falou que era para que eu falasse do meu testemunho ao início de tudo. Então eu vou dar alguns trechos, né, do início, de como foi que eu vim para Jesus, né? Então as pessoas me pediram isso. Então eu vou estar passando isso para vocês. Amém? Então vamos aqui no livro, na palavra que está no livro de Jó, porque eu me comparo com esta palavra, porque aqui quando Jó, ele teve todas aquelas dificuldades diante de que ele estava diante de Deus, ele teve todas aquelas dificuldades. Então eu me comparo com ele porque foi assim também que foi a minha vida, com dificuldades para poder realizar os trabalhos e passar por lutas, aflições, né, que eu vim passando. Então aqui o Senhor, ele vem falando das calamidades de Jó. Então aqui, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens, Satanás? E de onde vem Satanás? Respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E aqui ele diz, perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Olha aí. Então, eu me comparo a Jó pelo que Jó passou, pelas lutas que Jó passou. Que eu não vou dizer para você, eu sou uma pessoa reta, certinha, tal, porque quem tem que ver isso é o Senhor, porque foi o Senhor que disse a Satanás de Jó. Não foi Jó que disse a Satanás que ele era um homem íntegro e reto. Foi Deus quem disse. Então quem tem que me avaliar é o Senhor. Quem tem que avaliar e saber quem eu sou é Deus. Então é Deus que vai dizer se eu sou uma mulher reta, se eu sou uma mulher temente a Ele. É Ele que vai me avaliar, não serei eu. Então eu creio nisso. Então aqui, para a honra e glória do Senhor, como foi pedido, eu vou estar falando sobre o início de tudo, quando começou. Eu fui uma pessoa, né, já me apresentei, vocês sabem que eu sou a pastora Ilma. Eu fui uma pessoa que por 40 anos eu vivi no mundo da magia negra. Me casei aos 15 anos com o diabo. Saía para as ruas porque não podia estar me relacionando com homens. E eu saía escondida daquele lugar para poder me relacionar com homens. Me relacionei com homens, tive 3 filhos, cada um de um pai. Me casei com o terceiro homem, que é o pai do meu terceiro filho. Mas me relacionei com outros homens, então saía fugida, eu aprontava muito. Então, o que eu fazia? Eu dava assim, como diz, o nó em pingo d'água, né? Eu conseguia até enganar a Satanás, aos seus demônios, para que eu pudesse sair às escondidas. E ali eu realizava todas as obras satânicas. Tinha marcas pelo corpo, e ali por muitos anos, e a cada ano era feito um ritual, e eu me casava sempre com um dos demônios daquela falange, que fazia até uma formação de 7. Que queria dizer que eu era a Dumba de Exu, mulher do diabo. Ali eu mantinha relações com espíritos imundos. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas para mim quando viu meu testemunho, que é o oficial que está no meu canal,
Perguntaram para mim, escuta, você se relacionava com todos esses homens? Eu falei, não, era relacionamento espiritual. Eu via aqueles demônios se aproximar de mim, eu entrava dentro daquele quarto, daquele local, nua, entrava vestida com uma capa e tirava aquela capa e ficava nua para que aqueles demônios possuíssem o meu corpo. Saía de lá praticamente em farrapos, porque saía de lá fraca, sem sangue, enfraquecida. Então, há essa possibilidade de haver essa possibilidade desse relacionamento? Sim. Porque se nós formos olhar e ver os demônios, tem o demônio que entra assim no nosso sonho, na sexualidade, e vem até se manter em relações sexuais conosco, sim. Ele não precisa de um corpo humano para tal coisa ele fazer. Eu saía para as ruas, a igreja, eu não sabia nem o que eu comia. Porque eu saía, eu colocava um casaco preto, as argolas na orelha, aqueles baita argolão, um salto enorme, 8,5. Eu só ia vestida de lingerie por baixo. Só a lingerie e o casaco por cima. Eu andava pelas ruas como se eu fosse, sabe, nem sei o que. E ali, do meu lado, eu via um cachorro e lá na frente eu via o bode. Que quando não, eles iam me buscar na porta da minha casa. Tinha um cachorro que ele andava comigo para cima e para baixo. E se alguém se aproximasse de mim, ele avançava. Ele colocava as garras para fora até para matar ou morder a pessoa, sabe? E eu ficava olhando, eu não sei de onde apareceu aquele cachorro, porque para colonização eu não tinha esse cachorro. Não era meu. Eu o encontrei na rua e ele começou a andar comigo. Eu descia do ônibus, ele estava lá me esperando quando eu chegava do serviço. Ele me levava até a porta de casa, depois ele deitava na porta de casa e ficava me esperando. E depois ele saía. Quando depois que eu estava, meus filhos já eram crescidos, eu me casei com uma pessoa, que é o pai do meu terceiro filho. Ele começou a me ajudar nos cultos, nas cultuações da magia negra. Ele começou a exercer e aprender todos ali os feitiços que era feito dentro daquele lugar que era passado para mim. Eu sou uma pessoa que fui filha de Vodin, meu pai era Vodú da magia negra, minha mãe ficou grávida de 8 filhos, porque os Vodins tinham que ter filhos homens, a minha mãe, todos aqueles morreram. Nasceram mortos, e aí a 9ª filha foi eu. Ainda minha mãe disse que eu quase matei ela. Mas ali, conclusão, nasci, aqui estou, né? Olha eu aqui, nasci, estou aqui. E aí o que acontece? Eu fui a herdeira de papai. Então ali eu comecei a ensinar. Então quando eu falava para papai das coisas que eu tinha, que eu via, as visões que eu via, ele se engrandecia. Olha que maravilha, ele me chamava de pequena. Ai, que maravilha, pequena, você viu o diabo? Você viu o capeta? Que maravilha. Porque quando ali eu falava para ele, papai, eu vi, ele saiu ali da parede, ele veio. Então eu ficava com marcas no meu corpo, sabe? Quando a pessoa morde você, eu ficava com marca, porque eu via. Eles pegavam, mordiam meus dedos e ficava pingando sangue, eles chupavam o sangue do meu dedo. Eu via isso, não era sonho, não era imaginação. Minhas mãos ficavam marcadas, meu corpo ficava marcado e eu ficava muito fraca. Então eu tinha que comer determinadas coisas que eu olhava e eu não queria comer aquilo. Então, quando eu engravidei do terceiro filho, olha só, quando eu engravidei do terceiro filho, que aí eu havia me relacionado com essa pessoa e ele casou comigo, tal, tudo, esse homem, ele é 22 anos mais novo que eu. Ele se casou comigo, não foi através de macumba não, porque apesar que muita gente falou que foi macumba, mas não foi macumba não, porque eu não fiz macumba para ele, porque eu também não tinha aquele amor por ele todo não. Mas as entidades queria que ele se tornasse meu marido. E ele queria que como ele queria casar comigo por toda a lei, ele rapidinho, ele aceitou. Então o que acontece? Aí eu tive esse meu filho, só que esse meu filho, eles haviam combinado que esse meu filho, que era o terceiro filho, ia ser o filho que ia ser apresentado para eles, para que eles usassem ele no culto de magia negra. E só que esse meu filho, ele é feto dos 5 meses e meio, igreja. Eu tinha que comer certas coisas, eu comia umas coisas para poder enviar para ele, da geração dele. Quando esse meu filho nasceu, olha, veja bem, o meu filho nasceu só com um pulmão. A única coisa de inteiro e concreto que o meu filho tinha era o coração.
ele não tinha parte óssea do lado esquerdo, ele não tinha cérebro completo, ele não tinha estômago completo, ele não tinha intestino completo, ele só tinha um pulmão. Olha, e ele era todo peludo. Eu olhava assim, ele era muito estranho, ele era esquisito. Eu sou mãe, mas ó, você vê, eu sou mãe, mas eu olhava assim, eu falei, meu Deus do céu, meu filho é mó estranho, ele é esquisito. Quando eu fui dar à luz, gente, eu sentia tanta dor, tanta dor, tanta dor, e os médicos não faziam nada, mas era tanta dor, eu gritava. Uma coisinha tão pequenininha e eu não tinha força para colocá-lo para fora. Foi feito cesárea. O líquido que tem que sair, ele não saiu. Eles começaram a fazer força e o líquido, olha, acredite se quiser, porque aquele líquido diz que mata, porque é um veneno, é uma coisa, veio pela minha boca. Acredita? Para não matar a criança. Olha só, essa criança, ela nasceu. Ele nasceu, meu filho, ele nasceu com 1,9 kg. Quando ele emagreceu, ele ficou pesando 900 gramas. 900 gramas, porque aí ele desinchou. Ele ficou pesando 900 gramas. Eu tive parada, eu tive isso, eu tive aquilo, fiquei entubada, ó, um monte de coisa. E ali, eu fui atrás para me saber onde estava meu filho naquele hospital. E tudo isso, e ali o pai, que era foi o homem com quem eu me casei, na época, ele queria oferecer ele as coisas satânicas. E eu não queria que meu filho fizesse parte disso, porque eu sabia o que eu tinha sofrido, o que eu tinha passado, o que eu tinha que sair. Eu saía durante a noite, igreja, para os lugares, eu saía assim para os lugares vestida dessa maneira, eu não sabia nem o que eu comia do caminho, o que eu comia no decorrer, porque quando eu chegava, eu estava com a boca suja de sangue, e eu tirava até algumas coisas da minha boca, então eu não sabia nem o que eu tinha comido, porque eu estava possuída com espírito imundo. Eu ia nos arredores dos cemitérios e entrava naquele local. Eu chegava lá na porta do cemitério e cantava e dançava. Eu abria o casaco, me expunha só de lingerie e começava a cantar e a dançar o que era me designado a fazer. E ali os portões do cemitério abriam e eu entrava. Nunca vou me esquecer, vinha um homem que eu via a capa dele, assim, ele tinha a capa e a cabeça dele era uma coisinha pequenininha, parecia o tamanho de uma cabeça de laranja. E ele vinha, mas você não via a carne no rosto dele, era como se fosse um esqueleto. E ele vinha e ele pegava e fazia assim com o dedo, assim, ó, na direção que eu tinha que ir, porque lá já estavam alguns dos demônios a me esperar. E ali eu ficava com aqueles demônios deitada em cima ali, eu entrando, falando ali, mexendo na sepultura. Deus me livre, só Jesus na minha vida. Então Deus, ele me tirou de tudo isso daí, eu agradeço ao Senhor. E esse filho meu nasceu dessa maneira, sabe? Nasceu fraco, nasceu doente, por causa de tudo. E quando foi para ser oferecido para esses demônios, que ele ia ser consagrado a eles, porque eles falavam que ele ia ser o herdeiro, ia ser meu herdeiro, eu falei, não quero, não aceito. Aí o que eu fiz? Eu corri, peguei o meu filho, ainda pequeno, corri com ele numa igreja de crente, que era numa igreja que tinha aqui na avenida próxima de casa. Entrei lá e falei assim pro pastor, moço, dá para o senhor colocar o óleo na cabeça do meu filho? Aí ele falou, por quê? Eu falei, por causa disso. Não posso. Eu falei, não, o senhor pode sim, põe o óleo na cabeça dele, porque se a cabeça dele for ali, ungida por algum óleo, por alguma coisa, eles não podem tomar, porque eles tinham que ter o buri virgem, o ori tinha que ser virgem. Então, o meu filho, se eu colocasse isso, eles não poderiam tomá-lo para ser dele o herdeiro. Aí o pastor falou que ele não podia fazer. Olha, gente, eu não sei como que o pai dele, né, que era meu marido na época, eu não sei como que ele ficou sabendo que eu estava naquele lugar. Ele chegou aqui, ele estava possuído. Aí a minha mãe falou, ela não tá. Aí ele pegou e foi atrás de mim. Vocês acreditam que ele chegou na porta da igreja onde eu estava? Aí ele chegou na porta daquela igreja, esse homem começou a fazer um escândalo, ele começou a gritar. Tinha que ver, não era ele não estava em si, sabe? Não era ele. Ele gritava. Aí tinha pessoas dentro daquela igreja
Olha, você tinha que ver, foi um tal de manifestar. Tinha uma mulher que eu não me esqueço, ela tinha um cabelo muito comprido e ela se manifestou e se declarou que ela do nome, ela deu o nome de um demônio lá, feminino. Aí ela falou, eu sou fulana de tal. Então ela queria arrancar a criança do meu braço. Meu filho era bebezinho e ela queria arrancar. Nossa, eu sei lá, eu não sei, sabe? Uma mãe para defender o filho, ela é pior que uma leoa, onça, tigre, tudo junto, viu? Porque eu sei que eu peguei essa mulher por aqui assim, eu torci o cabelo dela e joguei ela. Falei, não, meu filho, você não mexe não. E ali eu falei pro pastor, unge a cabeça dele. Ele, não posso, o pastor tava com medo. Conclusão, eu peguei, tomei o óleo da mão dele e joguei em cima da cabeça do meu filho. Quando eu joguei em cima da cabeça do meu filho, os demônios começaram tudo a gritar, e aí o meu ex-marido gritava, ele me xingava, tudo, ele queria pegar, e eu falei, não dou ele pra você, não dou. E aí eu peguei meu filho, coloquei aqui dentro de mim, porque ele era muito pequenininho, muito pequenininho, ele cabia na palma da minha mão. Coloquei ele dentro do meu sutiã, abracei assim e corri pela rua. E você vê, eu servia o culto de magia negra, mas não queria entregar meu filho. Hoje meu filho, ele é um servo de Deus, tem mais tempo de igreja, mais tempo de evangelho do que eu, porque Deus, ele pegou e me preparou para que eu preparasse o meu filho para ele. Eu entreguei meu filho ao Senhor com 24 dias, porque o meu filho veio a falecer nos meus braços. Meu filho faleceu. Foi aonde Deus me demonstrou, sabe o quê? A força da fé. Acreditar, ter fé. Porque aí o que eu fiz? Eu peguei ali dentro daquele hospital, chegando com meu filho, eu peguei, entrei, saí correndo, a minha cesárea abriu de fora a fora, eu correndo com ele nas ruas. Aí chegando no meio da rua, vinha vindo um carro de polícia, a rota. Aí eu entrei na frente, eles pararam, eu, me acorde meu filho, salva meu filho, me ajuda. E eu, como estava toda suja de sangue, eles falaram, mas onde está seu filho? Eu falei, aqui, porque ele estava dentro do meu sutiã. De tão pequenininho que ele era. Aí eles correram comigo, nós fomos no posto, naquela época, posto de saúde, 6 horas já estava aberto, atendendo. Era um doutor, né, na época, doutor Marcos, na época, né, e ali nós fomos para lá, chegamos, ele pegou, examinou e falou, tem que levar para o hospital agora. O menino já está, né, praticamente, sabe que nem aquela passagem de Jairo, a menina já está morta, não incomoda mais o mestre, não, ele não estava morto, sabe? Então eu fui incomodando o mestre, sim, eu fui incomodando sem saber, porque Deus, ele tinha colocado umas tarefas nas minhas mãos e eu fui, cheguei lá naquele hospital, no Mandaqui, entrei com esse meu filho e eu gritava, salva meu filho, aí os médicos sacudiam a cabeça que não tinha mais nada para fazer, eu falei, não tem, porque ele já tinha dado o óbito, já tinha 35 minutos de óbito. E ele já estava roxo e duro. Quando eu olhei, porque ele teve hipotermia, ele não tinha temperatura, por ser muito pequenininho, feto de 5 meses e meio. Aí ele teve a apneia, o coração parou por causa do frio, né, o que dá a apneia e hipotermia. Então, ele, né, faleceu ali nos meus braços, mas eu gritava, eu caí de joelho naquele hospital e eu falava, e com meu filho aqui dentro, aí eu tirei ele de cima da maca, coloquei ele dentro do sutiã para eles não levar meu filho pro ML. Aí eles falaram, me dá a criança, eu não. Então eles não podiam enfiar a mão aqui dentro. Olha, até os guardas que estavam ali comigo, eles se emocionaram. Mas eu ajoelhei no chão ali, no meio de todo mundo, eu não quis saber quem estava me olhando, sabe? E eu peguei e falei, devolve a vida do meu filho. E eu olhei assim para dentro da minha blusa, ele dentro do meu sutiã, e minhas lágrimas caíram sobre ele. Eu falei, devolve a vida dele. Eu não te conheço, não sei quem você é. Mas eu já ouvi falar de você, eu falando com Deus. Eu ouço falar de você, então se realmente você existe, devolve a vida do meu filho e ele é seu. Eu serei para ele só uma mãe que vai criá-lo para você, mas devolve a vida do meu filho. Aí eu olhei assim para dentro do meu sutiã, segurei meu filho assim, ó, a cabecinha dele, e minha lágrima caiu em cima dele. Ele abriu os olhos. Ele estava 35 minutos de óbito, igreja. Ele abriu os olhos. Aí eu me emociono, me desculpa. Aí eu peguei e falei, olha, ele está vivo, ele abriu os olhos. Aí ele deu aquela tossinha, sabe?
e pôs, expeliu, que nem uma pedrinha de gelo, porque ele teve hipotermia e apneia e teve broncopneumonia de 3º grau. Aí ele engasgou com um catarrinho que congelou e ele morreu sufocado. Olha aí, Jesus, tinha faltado o ar dele, mas pela minha fé, pelo meu clamor, o Senhor me ouviu e devolveu a vida do meu filho. Você está me entendendo? Deus, ele é maravilhoso, igreja. Ele é maravilhoso, nós temos que ter fé. Então, quando o Senhor, ele foi, que eu tive que ali, eu saí desse mundo da magia negra, eu precisei o quê? Deus, ele me levou por uns caminhos ao qual eu não aceitava. Ele tirou a minha mãe para que ele pudesse tratar comigo, porque a minha mãe poderia atrapalhar o tratamento de Deus na minha vida. Você está me entendendo? Mas tinha chegado a hora dela. Chegou a hora dela, mas ele tirou, porque ele queria me deixar só. Ali eu apodreci, eu não aceitava, sabe, de ter assim perdido a minha mãe. Eu não aceitava. E Deus, ele foi ali, ó, trabalhando na minha vida, mas eu não queria ser crente. Eu prefiro morrer do que ser crente. Aí Deus falou, ah, é? Aí foi onde que ele entrou na qualidade. Peraí, ele soltou Satanás e falou, vai lá, pega. Agora pega, fere, amassa, quebra, estraçalha ela. E Satanás saiu da presença de Deus, que nem ele fez com Jó, e veio com tudo para cima de mim. Satanás sabia quem eu era? Não, ele sabia, ele me conhecia porque eu servia a ele 40 anos. Mas quem sabia do meu oculto, do meu profundo, era Deus. E Deus pegou e falou, vai lá, porque ele sabia que eu era resistente, que eu era teimosa, bocuda, queixuda, mas ele falou para Satanás, agora é você que vai fazer. E Satanás fez a festa. Primeira coisa que ele começou a fazer foi o quê? Furar meus olhos, que essa pele dos olhos veio para fora. Me apodreceu, porque eu sempre gostei da minha aparência, né, de ver ali tudo, porque eu ganhei até a faixa de musa da escola de samba, então você já imagina, né? Depois de 6 meses era um monstro, perdi tudo, perdi cabelo, perdi isso, perdi tudo, perdi beleza, perdi tudo, fiquei uma aberração, um monstro, mas queria voltar queria aceitar Jesus? Não, redutível, não queria saber. Se ia um crente na minha porta, eu tocava o crente. Quando eu apodreci, Deus falou, ninguém vai lá agora, deixa ela lá, que agora é eu e ela. E ali ele teve um tratamento comigo, Deus me tratou, Deus me moldou, me quebrou. Eu me arrastava feito cobra, mas não ia para Jesus. Uma pessoa teimosa, queixuda, porque é isso que o diabo é, ele é teimoso. Você tá me entendendo? Ele é teimoso, ele é queixudo. E eu também, filho, me tornei uma mulher queixuda e teimosa. Mas Deus tratou comigo. Deus, ele tirou tudo. Deixou eu sem nada. Você tá me entendendo? E disso daí, de eu pegar e ter ali relacionamento com demônios, com capeta. Vivi ali, fiquei uma mulher de um jeito. Hoje, igreja, sabe? Eu sou uma mulher que eu não tenho relacionamento. Eu não tenho relacionamentos porque eu fiquei com medo. Você tá me entendendo? Então eu comecei a me afastar das pessoas. Me afastava, principalmente de homem. Comecei a me afastar, sabe? Comecei ali a viver, sabe? Você é quem? Sou mulher de Deus, sou casada com Deus, sou isso com Deus. Então eu comecei a viver dessa maneira. Porque eu comecei a ter medo. Você tá me entendendo? Porque eu não queria viver nessa vida. Mas Deus, ele me permitiu a passar por tudo isso. A passar por todas essas coisas. E ali eu fui perdendo tudo. Mas quando tudo isso daí eu perdi. Tudo. Perdi aquilo que eu queria, aquilo da minha vida. Então nós temos que saber o que nós queremos da nossa vida. Nós temos que saber, por causa dessa da arrogância, o salto alto, orgulhosa, arrogante, não aceitava nada de ninguém, não queria nada de ninguém, não queria ajuda de ninguém. Aí Deus, ele me deixou sozinha para tratar comigo. Fiquei sem comida, sem dinheiro, apodrecendo, podre e sozinha. Sabe por quê? Por causa do nariz em pé. Então a gente tem que descer na mão. Tem que descer do salto alto, porque Deus não tira soberba. Quem tira soberba somos nós. Eu era uma pessoa soberba, orgulhosa e arrogante. Hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Sabe? Graças a Deus eu estou aqui, porque Deus, ele mudou a minha vida. Tá mudando. Filhos, olha, filho na dependência química, filho no tráfico, tudo isso daí, tudo colheita. Você tá me entendendo? Hoje, meus filhos, eles estão aí porque eles brigam comigo, porque são teimosos, eles não querem mudança, eles falam que eles não vão mudar, porque eles não vão dar esse ponto para mim.
Você tá me entendendo? Satanás, quando falou que ia matar minha mãe, ele falou, vou matar sua mãe, vou matar seus filhos se você não voltar comigo, para mim. Eu falei para ele assim, não volto. Ele falou, então mato sua mãe no dia 5/6/2004. E minha mãe faleceu no dia 5/6/2004. E ele falou que ia matar meus filhos. Você tá me entendendo? Meus filhos mortos, eles já estão. O que eles precisam é ressuscitar. Eles precisam acordar para a vida. Eles precisam procurar Jesus. Eles precisam ter amor a eles e amar a Deus para que que haja mudança. Porque foi assim, Deus ele me deixou no fundo do poço. Ele me colocou lá no fundo do poço para me poder voltar. Para me poder ver que havia só salvação em Cristo. Quando eu vi aquela luz entrar dentro do meu quarto, igreja, eu estava rastejando. Você está me entendendo? Rastejando no chão. Porque não tinha possibilidade nem de andar. Mas não me dobrava para Jesus. Arrogante, salto alto, não me dobrava. E até que aquela voz falou, vem Ilma, o metal está pronto. Você está me entendendo? E quando eu voltei, eu estava assim, ó, totalmente curada. Como eu já mostrei hoje, durante o dia, eu mostrei para algumas pessoas a foto de como eu fiquei quando eu apodreci. Então, sabe, eu passo essas coisas para vocês, por quê? Porque há salvação sim, se você quiser. Há mudança sim, se você quiser. Eu não queria ir para Jesus, mas eu sabia que era o único caminho. Porque eu ficava olhando, porque as pessoas, elas nos mostram que elas são crentes, que elas são assim, servas de Deus, mas elas colocam, Deus ele tirou o cesto dos meus ombros e tirou o cesto dos seus ombros para que você viesse o servir, mas não para você ser escravo de outros. Porque tem pessoas que elas escravizam a gente. As mulheres, quando eu vim para os caminhos do Senhor, elas começaram a querer mudar meu jeito de se vestir, me colocaram uma roupa que eu não via nem meu pé. Aquela coisa até que assim, ó, parecia que a minha cabeça estava saindo de dentro de uma garrafa. Pelo amor de Deus, eu falei, não vou andar assim não. Parecendo uma mortalha, não vão. Diz que a minha Bíblia está dizendo que ele me deu vida e vida com abundância. Que conversa é essa? Estou parecendo uma mortalha, não vou andar desse jeito. Então, por quê? Porque a pessoa, ela quer moldar você da maneira que ela quer. É pessoa que não pode assistir televisão, é pessoa que não pode isso, é pessoa que não pode aquilo, pessoa que não pode se depilar, não pode... Meu Deus do céu, gente, eu fiquei olhando e falei, o quê? Não, eu falei, não, eu não vou viver assim não. Eu falei, viver para Cristo é isso daí? Tá parecendo Nabucodonosor, ficou ali comendo capim, se enchendo de mato, virou uma selva? Que conversa é essa? Eu falei, eu não vou viver desse jeito. Então eu comecei a ver que não era aquilo. E também comecei a ver que pelos meus filhos ser o que eles são, isso daí não iria... definir aquilo que eu sou para as pessoas e nem para Deus. Porque isso daí é escolha. Você está me entendendo? Porque se a minha mãe fosse cristã e eu ficasse naquele mundo louco, isso não ia definir a minha mãe de ser ou não ser cristã. Porque a vida foi dada uma vida para cada um. Então você tem uma vida, eu tenho outra vida. Os meus filhos têm a vida deles, os seus também têm a vida deles. Então a sua vida não é a vida deles. Você está me entendendo? Então tem pessoas que não, olha, tem pessoas que tem homens que são evangélicos e a mulher não é, e ela não quer ir para a igreja. E tem mulher que é evangélica e o marido não é, e ele não quer ir para a igreja. Você está me entendendo? Mas então aí a pessoa fala assim, eu não vou ter salvação, não vou. Não, a sua vida é sua vida, a vida dele é a vida dele. Você está me entendendo? É dessa maneira que o Senhor vem explicar para mim e para você. Você tem que o quê? Continuar lutando, continuar a orar. Continuar a buscar. Olha aí, eu estou 16 anos nos caminhos do Senhor. Fiquei 40 anos lá na magia. 40 anos eu fiquei lá. Os meus filhos, eu tenho 3 filhos, 2 filhos não são convertidos, não quer vir para Jesus. Esse daí, que é o filho que teve todo esse problema, que morreu e Deus ressuscitou, ele está dentro da igreja desde pequenininho. Ele foi levado por uma vizinha aqui na igreja. E essa vizinha hoje, ela é minha inimiga, ela não me suporta. Você está me entendendo? Ela faz cada provocações para mim, eu fico olhando. Uma mulher que tem 80 anos, sabe? E ela faz esse tipo, e eu fico olhando, eu falo, gente, ela tinha que se descrever para mim e ser exemplo para mim como uma mulher cristã. Você está me entendendo? Então ela não é exemplo para mim. Porque ela é uma pessoa que se diz cristã e tem ódio no coração.
Então essa pessoa para mim não serve para ficar do meu lado nem andar comigo. Você tá me entendendo? Porque é assim, eu sou essa coisa louca aqui. Cabelo louco, louca, falo, dou gargalhada, brinco, sabe? Eu sou isso aqui. Mas eu, graças a Deus, eu sou verdadeira e tenho coração limpo. Eu não tenho ódio de você, eu não tenho ódio de fulano, a pessoa faz isso, faz aquilo pra mim. Eu não quero saber, porque eu não vou guardar esse rancor dentro de mim. Porque isso é um carbono que faz mal pra gente. Esse carbono te destrói. Te destrói. Porque principalmente quando você vê a pessoa de pé, vê a pessoa bem, e você vê aquele ódio cresce em você, e quem é que tá passando mal? É você ou é a pessoa? É você. Acaba até caindo para trás. Eu vou dizer algo para vocês. Quando eu estava na macumba, estava na magia negra, tal, tudo, pessoal, tal, tudo, aquela coisa, era um respeito que só. Depois eu vim para Jesus, começou as guerrinhas. Porque eles acham assim que quando eu estava lá eu era forte, agora eu sou fraca. Não, estão equivocados. Agora que eu sou forte. Porque eu sou filha de uma força, eu sirvo o poder. Você está me entendendo? É dessa maneira. Então, porque alguém pode fazer para mim o que Deus não quer que ela faça. Ninguém, porque a pessoa só vai fazer para mim o que Deus ordenar que ela faça. Se Deus falar, você não vai fazer, você não vai mexer, e se necessário for, Deus ainda até mata a pessoa por causa de mim, por causa de você. Porque Ele é Deus. Você está me entendendo? Então Deus ele sempre falava para mim assim, cuidado com os pratos que vão te oferecer. Serão pratos bonitos, pratos bem feitos, cuidado com os pratos. E eu fazia um trabalho num certo presídio, e a mãe de um dos presidiários virou para mim e disse assim para mim, ela falou pro filho dela falar, aí o filho dela falou, não mãe, fala com ela. Aí ela falou para mim, irmã, toma cuidado com pratos. Vão te oferecer pratos. Esses pratos estão... Eu falei assim, vamos fazer macumba? Porque eu falei, sobre nós não há encantamento. Ela falou, não, vão estar envenenados, porque sabe que não te derruba na macumba, mas vão tentar te matar no veneno. Eu falei, eita Deus. E Deus havia falado para mim, eu falei, é confirmação do Senhor. Só que quando o prato veio, eu tinha me esquecido. Mas quando eu fui pegar para pôr da boca, Deus me lembrou. Eu falei, minha nossa. Eu peguei, joguei ali dentro da pia, tudo aquilo, coloquei dentro de um saco e joguei lá, amarrei dentro de um saco e joguei no lixo, porque eu dissolvi, eram biscoitos, né? Que a pessoa tinha feito de polvilho, mas tinha veneno. Igreja, nessa viela, saía do esgoto, saía muitos ratos, muita ratazana, muito mesmo. E eu coloquei o saco ali perto, naquele canto. 9 ratazanas estavam mortas. Porque elas foram mexer no saco. Porque, para você ver o veneno que tinha lá, era para me matar. Não sei o que veneno que foi, mas eles colocaram no biscoito de polvilho. Só que Deus não deixa nada em oculto. Porque a pessoa que fez isso era uma irmã da onde? Da igreja. Só uma que não era da igreja, mas as duas eram da igreja. Eram mulheres da igreja, mulheres de oração, mulheres de palavra. Você acredita? Elas queriam me matar. Você está me entendendo? Eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, mas por quê? Quando eu estava na macumba, que eu estava na magia negra, elas não faziam nada para mim. Depois eu fui para a igreja, fui para Jesus, elas queriam me matar. A gente tem que tomar muito cuidado. Em todos os lugares e setores que a gente está, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que existe aquela coisa, você recebe uma coisa, você vai comer alguma coisa, ore. Porque se tiver, pode ser efeito de macumba, pode ter veneno, pode ter isso, pode ter aquilo, não vai atingir você, porque a partir do momento que você ofereceu e apresentou para o Senhor, Ele vai quebrar toda a obra maligna que tiver naquilo. E nesse dia eu não tive essa sabedoria de fazer, mas me lembrei porque o Senhor me fez recordar. E eu joguei fora. Mas amassei tudo e molhei para que outras pessoas não comessem, mas morreu 9 ratazanas. Sabe? Então nunca vou me esquecer. A pessoa que fez isso, aí Deus falou para mim, sai de cena. Eu falei, saí de cena. Ele falou, fica dentro da casa. Na época eu cuidava de muitas crianças. Eu tinha que sair para buscar crianças. Fazer muitas coisas. E buscar. Eu tinha que buscar criança na escola, tinha que fazer muitas coisas. E eu não tinha quem eu podia fazer isso daí. Aí o que eu fiz? Veio uma colega minha para fazer e ficar aqui comigo. Ela ficou aqui comigo, me ajudando, e eu fiquei 7 dias dentro de casa sem sair, a ordem do Senhor. Quando foi, ele falou assim para mim, agora sai. Quando foi no dia que eu saí, que eu tinha que fazer compra, porque aqui ia vir uns presidiários, foi no ano de 2012, ia vir uns presidiários de Franco da Rocha para a festa da Páscoa.
nós conseguimos uma documentação para que eles viessem. Então eles iam vir para cá. E por quê? Porque o diabo estava furioso. O inferno estava furioso. Deus abriu a porta da cadeia para trazer os presidiários para cá, para fazer a comemoração da Páscoa. Olha aí, Jesus. E quem era que estava à frente desse exército? Dona Ilma Nascimento aqui. Essa mulher, essa doida que Deus tirou do mundo da escuridão para trazer aqui, para poder realizar as obras dele. E Deus fez isso para mim. Ele andou ali e me mostrou aquilo que eu tinha que fazer. Aí o que elas fizeram? No dia que eu fui sair para fazer a compra, que Deus falou, sai hoje, que é fazer as coisas. Quando Deus falou, sai hoje para fazer a compra, que eu saí para fazer a compra, o que aconteceu? Elas me viram. A mulher que viu, que estava no portão da casa dela, quando ela me viu, ela tomou um susto. Daquilo que ela se assustou comigo, ela caiu para trás e começou a se sentir mal. Ela começou a passar mal, aí a outra, ajudando a outra que vinha atravessando a rua, ela foi levada para o hospital. Ela ficou internada por 4 dias. Por 4 dias. Ela faleceu. Só foi a causa da morte dela? O médico disse que foi susto. Foi de um susto, ela estava em pânico, ela se assustou. E ela perdeu a voz, tudo, ela ficou assustada. Porque ela me viu, porque ela achou que eu tinha morrido. Como eu tinha sumido, desaparecido, eles pensaram que tinham me matado. A outra teve um problema nas pernas, que ela ficou, a perna dela apodreceu e ficou com bicho. Tinha bicho, ela veio aqui nessa casa de oração, pedir pelo amor de Deus para que eu orasse por ela. Ela não era cristã. Para que eu orasse por ela e eu ali vi a situação dela, eu fiz até os curativos dela. E ela começou a chorar e me pedindo perdão, que ela não tinha culpa, que ela não queria fazer nada para mim, elas que mandaram trazer o biscoito, tudo isso ela falando. E aí Deus mostrou para mim quem tinha feito o biscoito. Mas como que Deus fez? Um parente meu veio até aqui na minha casa, chegou aqui na casa de oração, e eu perguntei, aí eu falei para ele, nossa, aconteceu tal coisa assim. Aí ele chegou e falou assim, eu vou comprar uns biscoitos para você. Eu falei, por quê? Aí ele falou, não, porque a irmã da gente ajuda ela, porque ela tá vendendo esses biscoitos. Aí eu vou trazer para você dar para as crianças. Eu falei, quem é que faz biscoito? Ele falou, dona fulana de tal. É a única que faz aqueles biscoitinhos redondinho branco de polvilho. Eu falei, Jesus, já tô sabendo quem é a mulher. Quando a outra morreu e a outra ficou bichada, o que ela fez? Ela correu aqui em casa, me pedindo perdão, veio aqui em casa pedir perdão. Aí eu tinha feito bolo e tava dando bolo para as crianças. Aí eu ofereci para ela, ela falou para mim que não queria. Eu falei, pode comer, irmã, não tá envenenado não. Porque se tiver envenenado, eu vou morrer, meu filho vai morrer e as crianças também. Então ele não tá envenenado. Ela, me perdoa, por favor, me perdoa. Olha, igreja, passou alguns anos quando ela veio a falecer. Ela veio a falecer, eu cuidava das bisnetas dela. Você acredita? Eu cuidava das bisnetas dela. Quando ela veio a falecer, nós estávamos fazendo a celebração na rua, que nós tínhamos fechado a rua para fazer a festividade com a comunidade, com os moradores de rua, enfim, que era uma festividade da Páscoa. Ela veio a falecer e ela pediu para a filha dela me procurar pessoalmente, porque ela queria que eu a perdoasse ali no leito de morte. Mas eu falei para a neta dela, eu não tenho rancor, eu não guardo raiva, não. O que as pessoas fazem, a gente tem que ver o que as pessoas fazem com a gente. Então tudo isso daí aconteceu comigo. Então, e também de uma outra vez eu fui também convidada aí numa igreja da casa de oração. Fui dar o nome da casa de oração, da onde eu tinha vindo, tudo, fizeram deboche, caçoaram, sabe? Começaram a tiraram o maior sarro, sabe? Do nome da casa, tudo isso daí. Começaram a olhar pra mim, falar da minha roupa, falar do meu cabelo, falar de tudo, sabe? Me diminuíram tanto dentro da igreja. O que Deus fez? Deus entrou com providência, eu não falei nada, aí eu via o pessoal da igreja tudo olhando para trás, dos lados, para saber de quem que o presbítero estava falando e as missionárias caçoando. Eu fiquei de pé na igreja para mostrar para eles que era de mim que ele estava falando. Eu falei, aí eu fiz assim, me apresentei.
que era eu que ele estava falando, sabe? Mas o que Deus fez? Deus me honrou. Me honrou. Quando foi feita a festividade do aniversário da igreja, no ano que foi no dia 15/9 de 2009, que nós estávamos fazendo a comemoração de 3 anos da Casa de Oração, Reintegração Renovada Águia. Nós estávamos fazendo a celebração da casa, que a gente estava fazendo essa celebração, veio a notícia, uma irmã chegou aqui e disse assim: eu não vou poder ficar agora aqui com você, porque eu tenho algo a fazer, eu tenho que atender um pessoal. Quem era o pessoal? Da igreja onde eu estava, porque desde o presbítero e as 4 que debocharam de mim, eles estavam todos ali, começaram a cair dentro da igreja, estribuchando como porcos. Meu Deus. Pensa que eu celebrei? Pensa que eu fiz festa? Pensa que eu aplaudi? Não. Sabe por quê, igreja? Porque essas pessoas precisam aprender a nos respeitar, mas primeiro elas têm que respeitar a Deus para elas chegarem a respeitar a gente. Porque nós somos servos de Deus, nós somos profetas, nós somos sacerdotes. Porque eu me considero uma profetisa do Senhor. Eu me considero uma sacerdotisa de Deus, sim. Então as pessoas têm que me respeitar, sim. Porque se eu as respeito, eu respeito quem for. Eu respeito pessoas do candomblé, da umbanda, da quimbanda, católico, o que for, ateu, eu respeito. Homossexual, lésbica, bandido, malandro, ladrão, traficante, usuário de droga, prostituta, eu respeito. Então eu quero ser respeitada, sim. Então, a partir do momento que você respeita, você tem que ser respeitado. Então, as pessoas precisam acordar. E começaram a estribuchar dentro da igreja. E morreram como porcos, estribuchando. Você está me entendendo? Por quê? Eles fizeram para mim, não fizeram com Deus. Então, as pessoas têm que ver o que elas fazem para você, o que elas fazem para mim. Porque quem vai cobrar é Deus. É por isso que eu ponho na mão dele. Eu vou pro joelho. Eu vou pro joelho. O que você fizer pra mim, tá pensando que eu vou ficar batendo boca com você? Eu sou bocuda, eu dou resposta. Ah, porque eu não morro engasgada mesmo, eu dou resposta. Você tá me entendendo? Eu dou resposta. Mas eu vou pro joelho. Senhor, você viu o que fizeram pra mim? Eu sou tua serva, sou tua filha, sou herdeira e co-herdeira. Você viu o que fizeram pra mim? O Senhor disse pra mim que quando meus pais me deixassem, o Senhor cuidaria de mim. Foi o Senhor quem disse. Porque foi isso que eu passei no meu testemunho. Porque quando ele apareceu para mim dentro do meu quarto e me chamou dizendo que chegou a hora, ele disse para mim: eu sou Jesus. Disse que quando teus pais te deixassem, eu cuidaria de ti. Eu sou Jesus. Vem o metal tá pronto. Tá me entendendo? Então, se ele é aquele que disse que ia cuidar de mim, que ia tomar conta de mim e que ia me proteger, me defender, é para ele que eu vou reclamar. Eu vou ficar reclamando pro Joãozinho do sapatinho de fogo? Vou nada. Pra Mariazinha, pra Pedro, pra João, pra Tiago? Vou nada. Eu vou falar com quem pode resolver meu problema. Eu vou falar com quem vai lá e age. Então eu vou falar com o grande eu sou. É o que você tem que fazer. Para de ficar jogando nas redes sociais as suas dificuldades. Você quer oração? Você quer aconselhamento? Vai no privado das pessoas. Tem um monte de pastores aí fazendo live, que eles podem te dar aconselhamento, pode orar, mas você não tem que se expor. Você pode muito bem falar com ele no particular, no privado, porque Satanás está aí para poder te defamar, te denegrir. Aí você fica triste, aí depois começa a postar as carinhas saindo lágrimas, quando não jorrando, que nem uma torneira aberta dos olhos. Me desculpa, mas eu não aguento. Eu fico olhando para lá. Conta a vida dela na rede social e depois fica com essa cara. Sabe, esse negócio de meu marido me traiu, minha mulher me traiu, aí vai lá, filma, põe. Aí agora eu falo para você. Largou do marido? Você largou da mulher que fez tudo aquilo para você? Você foi lá, postou na rede social? A vergonha é para quem? Para você. Você não tem que expor a sua vida. Eu falo do meu testemunho. Porque é testemunho de vida, para levantar vidas. Agora eu vou ficar expondo a minha intimidade, o meu particular? Vou nada. Eu vou falar com quem sabe resolver. Porque tem situações que eu passo que eu não tenho que expor para os outros. Eu vou falar é com Deus. Tem coisas que eu passo, que eu enfrento, eu não falo para as pessoas. Nem para minha melhor amiga. Eu vou falar com Deus. Eu vou falar com ele: Senhor, aconteceu isso, o que eu faço? Ele vai usar um profeta. Quantas vezes eu já vi lives aí que ele usou para falar o que eu havia falado com ele. E a pessoa nem me conhece. Você está me entendendo? Deus fala. Ele usa seus profetas. Por isso que tem profeta, igreja.
Porque quando acabar os profetas, ele vai usar a jumenta, o cachorro, o gato, o elefante, o papagaio. Você tá me entendendo? Ele vai usar. Por que ele não usou a jumenta para falar com Balaão? Usou Balaão para falar com a jumenta? Não. Então ele usa quem ele quiser. Ele usou um bêbado, um homem que estava dentro de um bar para falar comigo, quando no início da minha conversão, quando eu falei que eu não queria mais saber de ficar na vida com Jesus. Sabe o que ele pegou e falou para mim? Ei, moça bonita, ele me chamou. Eu falei, esse homem me encheu o saco, vou xingar ele. Aí ele falou, moça bonita, ó, não larga ele não. Ele te ama, ele vai cuidar de você. Aquele pessoal lá não sabe quem você é, mas ele sabe quem você é. Então, ó, tem outro lugar para você ir, vai para outro lugar. E se lá te destratar, vai para outro. Você tá me entendendo? Olha só, o homem nem sabia que eu estava passando. Eu fui chamada de prostituta dentro da igreja. Eu estava sentada no lugar, as mulheres vieram tirar os maridos de perto de mim, dizendo que eu era prostituta. Não senta aí não, porque essa mulher é prostituta. Essa mulher não sei o que mais. Você tá me entendendo? Dentro da igreja, quem tira você de dentro da igreja é quem tá lá dentro. É quem tá lá dentro, porque a pessoa dá lugar e o diabo usa, ele entra nas brechas. Esse negócio de, o diabo me usou, eu não sei por quê. Porque você deu brecha. Deu brecha, ele foi lá e usou, abusou. Você tá me entendendo? Então é isso que você tem que pegar e acordar e parar com esse negócio. Porque ele usa você sim, mas para ele te usar você vai dar brecha, porque você deu brecha. Esse negócio de falar, o diabo me tomou, eu não sei o que eu fiz. Quem não sabe o que é? Lógico que sabe. Não vem com essa conversa não, eu fiquei 40 anos lá para conhecer todos esses truques. Por isso que eu sei quem tá com demônio e quem não tá. Porque eu já fiquei lá, Deus já me deixou lá para me saber. Porque o que tem de marmoteiro aí, que nem esse papo desse povo ficar fazendo entrevista com esses demônios, tudo mentira. Esses demônios que tá, tudo grupo, sabe? Porque lá não tinha esse negócio. Fazer essas entrevistas. Sabe? Então, porque na hora que ele vir mesmo, na hora que ele abaixar mesmo, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, ele é autoridade, igreja. Ele é autoridade e não foi tirado dele. Ele é querubim, ele é autoridade. Ele é autoridade e nós estamos abaixo dele. Porque você pode ver, a gente reclama dele pra Deus, mas se ele vai na nossa frente e reclama de nós, e Deus é justo. Porque a gente não sabe nem utilizar, a gente não sabe se cuidar. A gente não sabe se dar um monte de mancada fazer. A gente precisa acordar. A gente precisa acordar para a vida. Precisa. Nós precisamos ser melhores do que já somos. Então a gente precisa mudar essa conduta, esse negócio. A irmã chega lá com uma saia, com uma roupa, com isso, com o cabelo, com batom, com brinco. Aí começa os cutucão daí na igreja. Cutucando a irmã porque chegou daquele jeito. Cutucando o irmão porque o irmão tá com uma camisa assim, o irmão tá fazendo isso, fazendo aquilo. Mas tá olhando. Mas não para de olhar, né? Aí o cara fala, olha a roupa dela, porque meu marido, que não sei o que. Gente, sabe? Você tem que ir lá ajudar a pessoa. Por isso que as igrejas estão esvaziando. Olha o mundo como tá cheio, lotado. Você passa dentro do bar, tá assim. Olha que tá pandemia, hein? Tá assim, os botecos, tudo por quê? E você vê um monte de pessoa que saiu de dentro da igreja e voltou pro mundo. Será por quê, hein? Quem é que jogou ele pra fora? Os irmãos da igreja, as ratazanas de altar, porque só tem ratazana dentro do altar. Aquelas mulheres ali, sabe, que tudo ali, sabe, aquelas mulheres que são doentes, para aquilo não pode ver ninguém ficar bem. Não pode ver ninguém dar uma subida na vida que começa a pegar, a denegrir, sabe? A gente precisa parar com isso, nós temos que nos unir para ajudar as pessoas. Então eu falo sim do meu testemunho, mas a minha vida eu não jogo na rede social, não. A minha vida eu vou resolver com Deus, ele tá vendo? Então eu vou reclamar para ele. Você tá me entendendo? Agora eu vou ficar, olha isso, aquilo, meu filho fez isso. Então eu tô falando aqui no meu testemunho que meu filho era usuário de droga, o outro traficou. Hoje ele não é mais traficante nem nada. Hoje o outro diz ele que não usa mais droga, só bebe. Diz ele, não sei, não ando com ele, não fico com ele, ele não mora aqui, então eu não sei. Eu tô dizendo o que ele fala. Tô vendendo o que ele me vendeu. Você tá me entendendo? Então eu não sei. Eu sei da minha vida. Da minha vida eu sei. Agora o outro filho, meu terceiro filho, eu sei que ele faz as músicas dele, ele canta pra Jesus, vai fazer os trabalhos, esteve num trabalho aí, ele gosta de rapper, faz rapper evangélico, tal, tudo, e ele fica com a turminha dele pra dançar, pra cantar, isso eu sei, porque ele vem aqui, fala pra mim. Agora os outros, tá dizendo, cada um vem do seu peixe. Você tá me entendendo? Então é isso que nós temos que fazer. Então, quando quiser falar, conversar, conversa, procure um pastor, um missionário, um líder espiritual e vai falar com ele aquilo que o Senhor ordena que você fale. Porque aquilo que você quer falar,
Você fala com Deus, que você acha que é um particular grande seu, fale com Deus, porque se a pessoa realmente estiver numa espiritualidade, você não vai nem precisar falar, igreja. A pessoa já vai entrar numa palavra e te dar a resposta daquilo que você precisa. Eu creio nisso. Eu creio nisso, sabe? Então, nós precisamos nos policiar. Satanás, ele não tem poder de ler pensamento, porque não foi dado esse legado para esse demônio. Foi dado limite para esse demônio aí. Então você tem que saber que esse demônio tem limites. Ele tem limites, que foi dado limites para ele. Você tá me entendendo? Porque ele atingiu a minha vida até onde Deus permitiu que ele atingisse. Porque depois que Deus falou para ele, não, você não vai mexer mais, e já era e acabou. Ele não vai mexer. Ele mexe nos meus filhos, porque meus filhos dão lugar. Porque meus filhos não é nem brecha, é cratera, né? Que tô pra ver o povinho pra dar lugar pro diabo usar. Porque tem hora que eu não sei nem se é o diabo que usa eles. Eu acho que é eles que usam o diabo para poder me atingir. Porque tem tudo isso também. Mas você pensa que eu ligo? Nem confiança eu dou. Mesmo assim, vou pro joelho orar. Você tá me entendendo? Tá repreendido. Eu repreendo mesmo, vou pro joelho. Eu vou ficar batendo boca? Vou nada. Eu vou é pro joelho. Senhor, toma conta, ó. Entra com providência. Então, é isso que eu faço. A pessoa faz alguma coisa para mim. Senhor, ó. Você ouviu, né? A tua palavra diz o quê? Que não é para me temer, que o Senhor é comigo. Ó, você ouviu? É isso. Agora eu vou ficar ali com respostazinha, jogando. A única coisa que eu fiz, que eu achei assim, coisa, eu peguei e falei, não, vou dar uma resposta pra esse demônio aí. Foi de um trechinho que eu vi na rede social. Exu venceu o carnaval. Exu venceu. Então tava querendo dizer que Exu havia vencido a Deus, né? Porque ganhou o carnaval. Aí eu falei, não. Eu falei, a minha língua coçou. Eu falei, Jesus, deixa eu responder em nome de Jesus, eu preciso responder. Aí eu fui lá e respondi. Falei, você só ganhou o carnaval. Agora, para você vencer, eu quero ver você morrer hoje e ressuscitar daqui 3 dias. Aí eu vou alterar mais uma página na Bíblia. Entendeu? Tá me entendendo? Igreja, nós precisamos acordar. Vamos acordar, né? Vamos ser felizes. Deus nos deu uma terra que mana leite e mel. Vamos fazer dela produtiva. Vamos produzir. Então, como que nós vamos produzir? Se unindo, e não para nos destruir, para derrubar um ao outro. Se você quer vencer, você quer subir, ali as suas explicações, está em alta, tá isso, ajuda aqueles que estão vindo, mas não fica denegrindo, debatendo, sabe? Fica fazendo debate, discutindo, fazendo isso, fazendo aquilo, sabe? Para! As pessoas tantos falaram, e uns falaram do meu cabelo, falou isso, falou aquilo outro, falou tudo. Eu tô aqui com esse cabelo, porque o Senhor, ele usou um homem dentro da igreja, que veio de Minas, para dizer assim, que ele queria eu com esse cabelo, queria eu com aquele brinco, queria eu com aquele batom, queria eu com aquele colar. Ele pegou e falou, sabe por quê? E ele falou que o meu sorriso não era da pombagira, não. Foi ele que tinha me dado. Porque ele me ungiu com óleo da alegria como nenhum outro. Eu gosto de rir sim. Olha aqui, ó, olha como que Deus permitiu o diabo me deixar. Dá uma olhada aqui, ó, como eu apodreci, ó. Ó, tá vendo isso daqui? Olha que coisa feia, né? Olha aí. Viu? Tá vendo isso daqui, ó? Foi isso daqui que Deus permitiu, ó. Tá? Porque, sabe por quê? Arrogante, soberba, não queria descer, aí tinha que descer na mão. Agora, ó, dá uma olhada aqui, ó. Depois que eu peguei, fui e me arrastei para Jesus, ó. Aqui, ó, a pele como ficou, ó. Olha a diferença. Parece a mesma, nem parece a mesma pessoa, né? Agora, olha aqui. Olha eu aqui, olha só, linda, né? Então, assim, eu tô... Assim, isso aqui é lace, viu? Então, tem dia que eu vou estar assim, tem dia que eu vou estar ruiva e tal, eu vou estar trocando, certo? Mas é minha, porque eu comprei, tá vendo? Viu? Ó? Só assim, ó, carequinha. Eu sou a Piná que ao rei encantou. Entendeu? Pensa que eu ligo? Pensa que os outros já me chamaram, ai, sua careca, vai só escrever. Ai, eu fiquei tão preocupada que eu nem dormi, fiquei em pé, para não ter o risco de dormir. Então eu fiquei em pé pensando, me chamaram de careca, tá um pouco me lixando. Porque se cabelo fosse tão importante, não nascia só na cabeça. Ele vem em outros caminhos. Então, igreja, vamos acordar, vamos ser produtivos, vamos produzir, vamos alegrar, vamos conviver. E vamos, sabe o quê? Sempre ali, se espelhar em coisas boas e não em coisas ruins. Sabe? Em coisas ruins, não. A gente tem que ser pessoas positivas. Pessoas negativas, não. A Bíblia já nos fala que é para que nós venhamos a nos afastar daquilo que é mal. Então se afasta do que é mal. Se aquilo não está fazendo bem para você, se afasta daquilo. Joga fora no lixo, você tá me entendendo? É dessa maneira, porque os paparazzi da destruição estão tudo aí, ó, de binóculo, querendo te olhar.
Sabe, assim, você querendo ver se você sumiu, ele fica ali te policiando, te investigando para ver onde você tá. Então você vai ficar dando ibope para esse povo? Não, você tem mais é que crescer, que brilhar e voar alto com asas de águia. Você voa alto com asas de águia, porque a pessoa vai ter que te olhar e te ver, ó, no binóculo, vai ter que ficar te procurando, porque você vai estar num grau tão alto, tão alto, tão alto, eu também vou estar num grau tão alto, que para ela me enxergar, ela vai ter que andar de foguete, porque nem com um avião não vai dar. Você tá me entendendo? Ela vai ter que ir pra lua, porque é lá que eu vou estar, ó, sentada com uma vara na mão e pescando ainda. Olha aí, Jesus. Você tá me entendendo? É dessa maneira que você tem que ver. Agora você vai ficar aí se sentindo coitadinho, a coitadinha? Não. Se levanta. Se levanta desse chão aí. Entendeu? Vai ser feliz. Procura se levantar. Eu já deixei em outros locais, aí também em outras ministrações, o meu telefone. Mas vou estar passando aí, quem quiser entrar no privado, no particular, certo? O DDD é 11. O número do telefone é 984789294. Entendeu? Esse telefone aí, filhos, é pior que delegacia, não para. Mas eu agradeço a Deus, porque foi para isso que Deus me chamou. Foi para trabalhar. Então eu tenho que trabalhar para papai. Tá me entendendo? Então vai, amados. Então pega aí essa visão. Espero que as palavras, que o que foi dado e passado tenha servido e venha servir para vocês. Então vocês fazem o que aí? Como falam aí pro pessoal, fala para mim, pastora, quando a senhora falar, a senhora chegar no final, a senhora fala pro pessoal, deixa seu like, põe coraçãozinho. Entendeu? Pro canal crescer, amado. Pra gente poder ir embora lá, pra poder derrubar esses demônios aí que tá aí querendo derrubar a gente e nós vamos pra cima deles. Então faça isso. Deixa o seu like e dá o seu coraçãozinho aí, compartilhe, mande para os amigos, tá? Apresente esse trabalho que o Senhor colocou nas minhas mãos, porque não é para mim, mas será para a glória de Deus, porque o nome que tem que aparecer é o dele. Aí uma aqui é só instrumento de uso na mão do Senhor. Mas façam isso. E eu creio que Deus será fecundo, tanto na sua como na minha vida. Porque Deus, ele é tremendo. Essa aqui é a casa de oração e reintegração renovada Águia. Essa casa foi deixada por minha mãe para mim. E eu a transformei numa casa de oração e reintegração social renovada Águia. Aqui nós realizamos trabalhos com moradores de rua, dependentes químicos, pessoas, crianças, adultos, idosos, enfim. Nós realizamos esses trabalhos. Eu faço trabalhos em presídio, casas de recuperação, hospitais, asilos, orfanatos. Aonde o Senhor manda eu vou. Vou para as comunidades, eu realizo porque Deus, ele faz, ele vem usar a gente grandemente para esses trabalhos. Então, é esse trabalho que eu quero e faço aqui dentro da casa de oração. Eu não tenho pessoas, né, assim, para trabalhar. Eu tenho a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e as mãozinhas da bonita aqui, né, que pega da massa para trabalhar. Aqui eu faço pães para vender, para angariar a obra, faço roscas, doces, salgados, enfim. Eu trabalho para a obra do Senhor. Eu trabalho para a obra do Senhor, amados. Então eu estou passando isso para vocês saberem quem é a pastora Ilma. Quem é essa beleza aqui de papai. essa coisa louca que papai pegou do mundo da escuridão e fez dela luz. Oh, glória, aleluia, Jesus. Você tá me entendendo? Então, se ele fez na minha vida, ele faz na sua família. Você somente tem que crer. Você somente tem que acreditar. Então, deixa Deus usar você nessa seara. Deus é lindo. Ele é maravilhoso. E ele faz. Ele faz sim. Então, que o Senhor venha abençoar grandemente vocês, sabe? Que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês. Que vocês não esmoreçam, mas que vocês tenham confiança que o Senhor, ele é o seu e o meu pastor. E nada te faltará. Por tudo que Jó passou, por tudo aquilo,
Você viu o que a mulher de Jó falou? Amaldiçoa esse Deus e morre. Muita gente critica ela, né? Mas você já imaginou você perdendo 10 filhos, perdendo todos os seus bens e ainda olhar para o seu marido e ver ele naquela situação? Você já imaginou? Pois aquela mulher estava desesperada. Deus entendeu o coração dela. Ele a compreendeu. Por um acaso, quando ele restaurou tudo na vida de Jó, ele deu outra mulher para Jó? Ele ficou com a mesma mulher. Porque Deus compreendeu. Quando nós não falamos as coisas de coração, mas no calor do desespero, Deus nos compreende, igreja. Então, só que nós temos que tomar muito cuidado também ao falar, porque palavras têm poder. Porque as pessoas, às vezes, elas falam assim, às vezes não sempre, a minha vida está destruída. Você está afirmando que ela está. Como que eu vou orar para você se você já aceitou que a tua vida está destruída? Como que eu posso orar para tirar isso se você própria selou? A minha vida está acabada. Meu marido não volta, minha mulher não volta mais. Você está selando isso. Então como que eu vou? Aí você fala para mim orar. Você já selou que não vai voltar, que não tem jeito, que não tem mais jeito. Se você selou, por que eu vou perder meu tempo de orar? Você tem que mudar as suas palavras. Mudar. Vou conseguir, vou conquistar, vai dar certo. Mesmo que venham os paparazzi da derrota falar para você, irmã, você não vai conseguir não. Eu não vejo solução. Você fala, fecha seus olhos carnais e abre os espirituais. Porque no espiritual, no mundo espiritual eu estou vendo solução. Porque eu tenho um Deus que eu sirvo, que ele diz que ele é Deus do impossível. Se ele é Deus do impossível, ele vai fazer. Por que eu vou acreditar na pessoa que está dizendo que ele não vai dar? Ele não é o Deus do impossível? Então ele vai fazer. Então é isso que você tem que acreditar. Você tem que acreditar até o último sentido, porque a última palavra vem do Senhor. Não vem do homem, não vem da mulher, vem dele. É nele que você tem que acreditar. Não é dos outros, só porque você fica olhando com seus olhos carnais, você vê as dificuldades. Fecha esses olhos carnais e abra os espirituais para que você veja a glória de Deus na tua vida. Não foi isso que ele falou para Marta e Maria? Se creres, verás a glória de Deus. Elas duvidaram? Tiveram dúvida? Tiveram, sabe por quê? Porque elas falaram, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ele havia dito para elas, que era para elas acreditarem e crer, que elas iam ver a glória de Deus. Elas duvidaram. Então, quantas vezes Deus fala comigo? Eu vou te dar, fala para você, vai acontecer, eu vou dar, eu vou fazer, aí você fica. Aí vem os paparazzis de um lado, falam uma coisa para você, você absorve, pega, joga para dentro do coração, o coração não quer sofrer sozinho, joga para a mente não quer sofrer sozinha, esparrama nas artérias, vai pro sangue, acabou. Aí olha lá você, depressivo, triste, não acredita mais em Deus, tá ali todo detonado, por quê? Toda detonada, por quê? Porque acreditou numa palavra. Você não vê Elias? Elias, ele pegou e caiu por causa da palavra de uma mulher. Ela derrubou Elias. Elias tinha matado 450 profetas de Baal e a palavra daquele demônio de Jezabel derrubou, tirou Elias de ação. Você tá me entendendo? Olha o poder que tinha aquela mulher com aqueles demônios. Você tá me entendendo? Então o demônio, ele tem força? Tem, porque foi dado a ele. Poderoso é o nosso Deus, mas ele também tem força. Então nós temos que tomar muito cuidado. Temos que tomar muito cuidado, sermos super vigilantes, se policiar e tomar cuidado com o que falamos, com o que ouvimos e com o que anunciamos por aí. Temos que tomar muito cuidado. Porque ele está ali, ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, mas ele usa um demônio para lá, para tal, tudo para ver. Na hora que você, a seu coração enche, aí a sua boca é uma metralhadora no falar, ele, opa, captei a mensagem, mestre. Aí ele corre no demônio e fala, ela está passando isso, ele está passando isso. Aí ele vai lá e fala, age ali, age naquela situação que ela está passando. E é isso que ele vai fazer. Ele vai agir na situação que você está passando. Aí é a guerra espiritual. É onde tem a guerra espiritual. Ele não vai deixar você alcançar. Ele vai colocar inúmeros demônios. Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia fala no livro de Marcos 5 que era legião. São muitos. São cerca de 3 a 6 mil demônios, igreja. Você está me entendendo? Então é maior do que o exército de Roma. Ali está ali o exército de Roma. Você está me entendendo? Demônios. Então por que eles faziam? Eles não matavam crente? O que eles faziam? Eles não vinham acima da gente? Então é isso que eles fazem.
Então é isso que ele vai fazer. Então ele vai cercar você no mundo espiritual para lutar, para roubar aquilo que você precisa, para tirar de você. Então, igreja, vamos acordar, vamos nos policiar e vamos ali totalmente entregar nossa vida ao Senhor, para que nós venhamos a obter e ter o que precisamos. Porque eu creio que Deus vai fazer na sua vida. Eu creio que Deus vai fazer. Ele vai fazer na sua vida, vai fazer na minha vida, vai fazer na vida de todos aqueles que ouvirem isso. Ele vai fazer. Você está me entendendo? O que nós precisamos é nos unir. Sermos unidos. E parar de ficar debatendo. Parar de ficar denegrindo as pessoas porque elas são de outros seguidores, outra religião. Sabe? Eu não sou de nenhuma religião. Eu sou seguidora de Cristo. Eu sigo a Cristo. Porque Cristo não é religião. Cristo é verdade. Cristo é vida. Então eu sirvo a Ele. Você está me entendendo? Agora eu vou ficar... Porque fulano, ela acredita na vela, ela acredita nisso. A minha Bíblia fala que não é pra gente se dobrar a deuses. Você está me entendendo? Não é para se dobrar a imagens, nem escultura. Não está na Bíblia? Você não lê a Bíblia? Então você não precisa ficar discutindo com os outros. Você vai lá ler a Bíblia, é só você não fazer, instruir aqueles que estão à sua volta a não fazer. Então você vai ter que falar. Numa pregação você tem que falar. Aqui quando a gente realiza festividades da casa, aqui vem pessoas de diversos segmentos. Você está me entendendo? Vem aquele que cega Umbanda, Quimbanda, Candomblé e tal, e vem aqui e gosta. Eu gosto de ver você ministrar. Amém. Eles ficam ali sentados, não interfere. O que a gente come, eles comem. O que a gente oferece, eles aceitam. E assim vai. Mas eu não fico denegrindo ninguém. Mas eu não vou chegar... Uma vez veio duas pessoas aqui, homossexuais. E eles tinham seios, né? Bem volumosos, né? Eu fiquei olhando assim. Aí ele pegou e falou, eu gosto de ver você falar. Eu falei, amém. Eu gosto de ver você pregar. Eu falei, amém. Aí ele falou pra mim assim... O que você acha que eu sou? Eu sou uma mulher. Aí eu peguei e falei, amado, com todo respeito, você não é mulher. Ele falou, sou sim, eu tenho seio. Eu falei, você tem seio? Eu falei, olha pra baixo. Você já olhou pra baixo quando você tá na frente do espelho, nu? O que você tem aí? Um pênis. Eu peguei e falei, ué, você pode ter seio, mas você tem um pênis. Você é homem. Você só acrescentou seios. Sabe? Você tem que falar a verdade. A minha Bíblia está dizendo que Deus criou Adão, pôs ele em sono profundo e criou Eva e pôs ao lado dele. Eu não tenho esse negócio de ficar bombardeando eles. Cada um escolhe a vida que quer, mas eu tenho que falar a verdade. Eu tenho amizade com eles? Tenho. Eles vêm aqui na minha casa? Vêm. Muitos aqui vêm, almoçam comigo, vem tomar um lanche comigo, dou muita risada com eles, porque eles são muito engraçados. E eu gosto de dar risada, então eu dou muita risada mesmo com eles. Você tá me entendendo? Deus fez acepções de pessoas, por que eu vou fazer? Entendeu? Então eu creio que é isso, igreja. Então... eu creio que está na hora de nós encerrarmos aqui e eu creio que o Senhor vai nos abençoar rica e poderosamente em todos os nossos caminhos. Que o Senhor os abençoe, prospere e exalte em todos os seus caminhos e tenha uma noite abençoada no nome santo do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que o Senhor os abençoe. Então eu conto com vocês, tá? Então aí... vai aí apresentando esse canal, essa live. Apresenta essa live para as pessoas. Vai apresentando essa live para o pessoal. Para que as pessoas entrem, assistam, curte, né? Dá aí o seu like, seu joinha. Tá me entendendo? Mas não podemos fazer acepções. Não faça não. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Só Deus é que sabe. Hoje você destrata um homossexual... dentro da sua família, amanhã você pode ter um filho, ou o filho do seu filho pode ser um. Aí quando você vê alguém destratando, vai doer. Eu não destrato homossexual, eu não destrato lésbicas, eu tenho amizade com elas também, muitas. Eu tenho até amizade com uma que ela vem aqui
ela conversa muito comigo. Muito, muito, muito. Nós somos muito colegas mesmo, próximas, a gente conversa bastante, dou bastante conselhos a ela. E é muito legal, sabe? Que ela não mora em São Paulo. E ela conversa, me procura muito por telefone. Quando ela tem a oportunidade de vir para São Paulo, ela vem para cá e é muito legal. Então a gente não pode fazer isso, porque ó, eu tenho netos, né? Tenho neto, tenho neta. Eu não sei, né? O dia de amanhã, meus bisnetos podem vir a ser. Tenho meu filho pode vir a fazer nova vida, ter outros filhos. Então você não sabe, então você não tem que ficar bombardeando os outros. Tá entendendo? Eu trato bem morador de rua, trato bem traficante, trato bem usuário de droga, prostituta, trato bem. Aqui já vieram, elas vêm aqui, entram em contato comigo. Eu já tive até convites para poder pregar num puteiro. Aí o pessoal, você vai? Eu falei, eu vou. Eu fui na casa de show, fui convidada para ir na casa de show pregar. Fui bombardeada. Eu fui para lá pregar. Fui lá fazer oração. Fui lá na casa de show. Pessoal, onde já se viu uma pastora ir lá e ficar orando para as coisas erradas? Eu falei, eu não fui lá orar para coisa errada. Eu fui lá orar para que Deus venha proteger aquelas vidas que são vidas que estão nas trevas, estão na escuridão. Mas eu creio que o Senhor, através do poder da oração, ainda vai realizar trabalhos grandes ali. A casa fechou. Passou um tempo, fechou, não dava nada certo. Fechou. Tá me entendendo? Era o propósito de Deus? Era, mas ele libertou, salvou algumas vidas ali, salvou. Porque aquilo ia ser um antro da destruição. E é assim, igreja. Então vai lá, ore, pregue a palavra, fale da palavra para as pessoas, ao invés de você, dá licença um pouquinho, ao invés de você bombardeá-las. Aí você vai lá e ore e faça. E eu creio que Deus será contigo e será comigo. Amém, igreja? Tenha uma boa noite, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça fecundo. Né? Já me despedi acho que umas 3 vezes, né? Beijo pra vocês, igreja. Aí não esquece, hein? Gente, põe esse canal para crescer aí, tem que crescer. Ó, tem que ser que nem a semente da mostarda. Que os pássaros comiam dos seus ramos. Então tem que ser que nem a semente da mostarda, entendeu? Essa semente, ela vai brotar e vai crescer. E eu creio, e vai ser através de vocês, que vai ajudar aqui o canal dessa menina aqui, dessa menina de Jesus, a crescer. Amém? Que o Senhor os abençoe, prospere, exalte e tenha uma noite abençoada entre muitas. Beijo no coração, igreja!